Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos a mais um Reagindo a Suits. Eu já tô ficando aqui até famoso no YouTube e eu tô gostando, na verdade, da proporção que as coisas estão tomando. As pessoas estão viralizando, compartilhando no WhatsApp, tá todo mundo me perguntando: Luiz, que legal essa série de vídeos Reagindo a Suits. A gente tem aí uma ideia de como é trabalhar no dia a dia, no escritório. É um vídeo que funciona para o pessoal que está começando direito, para um pessoal que está buscando a carreira como advogado. Então isso é muito legal, a comparação da série com a realidade em si. Eu estou ajudando aí a moldar muitas opiniões, muita gente que está decidindo a carreira nesse momento. Então eu acho legal essa sequência de vídeos, né, reagindo a Suits, as pessoas estão gostando. Se você estiver gostando, não esqueça de compartilhar com seus amigos, também no grupo do WhatsApp. De deixar um like, pra mim é super importante o like aqui embaixo, é um sinal de que vocês estão gostando, né? Então eu consigo dar sequência nesse reagindo à série Suits e a gente vai conversando aí, batendo um papo. Hoje eu resolvi tirar o terno e a gravata pra gente conversar de uma forma aí mais informal, né? Porque não é só de terno e gravata que se vive um advogado, né? Quero aí conversar com vocês sobre esse tema, se tá agradando vocês. Muita gente pergunta também a questão salarial, quanto ganha um advogado. Posso um dia fazer um vídeo sobre isso? Muitas pessoas perguntam se eu gravo de shot enquanto eu estou fazendo isso aqui. Eu estou de social aqui, mas posso estar de shot. Vou responder essa pergunta algum dia desse. Mas pra mim o importante é esse like nesse momento. Então já deixa o like aí. Se você não gostar do vídeo, pode mudar teu like para um dislike, não tem problema. A gente melhora, a ideia justamente é melhorar aqui a sequência de vídeos, a gente poder conversar sobre isso, enfim. Então vamos aí dar início ao segundo episódio. Esse é o terceiro vídeo. Eu vou tentar fazer tudo num episódio só, num vídeo só, pra gente conseguir amarrar todos os pontos aí, tá bom? Então, play. Peraí, onde pensa que vai? Vou pra sala, com as pessoas. Nada disso, aquela é a mesa dos adultos e você ainda não ganhou o Depois privilégio. de- E se continuar falando, vou começar a te cobrar e meu tempo vale $1000 a hora. Olha, ele é um filme muito bom, tá? Ele foi a voz de uma geração. Pausa para dois comentários, tá? O primeiro deles é sobre reunião. Acabei de entrar no escritório, seja como estagiário ou advogado, já vou participar das reuniões com os clientes. Não, você precisa ter uma certa maturidade, dependendo do escritório principalmente, tá? Você precisa ter uma certa maturidade para poder participar das reuniões. Você não vai chegar no escritório e no dia seguinte já vai estar aí fazendo reunião com um cliente e tudo mais. Você precisa ter um certo grau de conhecimento para chegar no cliente e conversar, para saber se portar. Não é chegar já fazendo reuniões. Você primeiro precisa aprender do dia a dia, um pouco da prática, dos processos. Eu demorei para fazer uma reunião com o cliente, eu fiz a minha primeira reunião com o cliente como estagiário. Acho que foram 4 anos e naquele escritório eu devia estar há 2 anos. Ou seja, eu tive que pegar muita prática e eu só fui como ouvinte. Minha chefe falava tudo e eu só ficava escutando. Como advogado, eu demorei também um tempo no escritório, eu acho que eu tive que ficar 1 ano mais ou menos, praticando como advogado para poder participar efetivamente da reunião. Então demora um certo tempo, você não vai chegar e no dia seguinte já vai fazer a reunião. É mais difícil, você precisa ter um contato maior. E sobre horas, você viu que o Harvey estava falando sobre horas, o quanto custa a hora dele. A gente também tem uma tabelinha nos escritórios de quanto custa a nossa hora. Então, dependendo do caso, você pode ficar às vezes 5, 6 horas trabalhando num caso, pode passar semanas trabalhando num caso, dependendo da sua complexidade. Então você deposita tudo lá num negócio chamado timesheet, que você vai falando: olha, demorei 2, 3 horas para trabalhar em determinado caso, em determinada coisa. Então a tua hora é calculada e é encaminhada para o cliente. Então como advogado você tem sim um valor por hora e vai aumentando conforme a sua senioridade, conforme vai ficando mais velho, você tem mais experiências, mais títulos, então tua hora vai sendo cada vez mais cara. Michael, deixa eu te apresentar os resumos da Bainbridge. Gente, quanto papel. Qual pilha? Todas elas. Espera um pouco, são todas essas. Sendo impressas, eu daria mais meia hora. São 6 impressoras, 23 páginas por minuto, 30 minutos. Isso dá umas 1040 páginas. E mais todas essas. Então, da próxima vez que fizer um acordo, eu aconselho que analise muito bem os fatos. Eu sou um otário. É bizarro o quanto de papel a gente usava. Hoje a gente usa menos porque os processos estão se tornando digitais. Mas para quem trabalhou na advocacia há 5 anos atrás em diante, caramba, era muito papel. Era impressão o tempo todo, sério. Às vezes no escritório tinha 2, 3 impressoras, porque se uma quebrasse, já tinha uma outra reserva. E assim, quando quebrava a principal, nossa, fazia fila de gente para pegar coisas na outra impressora, porque era muita impressão, era impressão o tempo todo. Às vezes as pessoas tinham um prazo fatal, então precisavam da impressora urgente. Cara, era absurdo o tanto de papel que a gente utiliza. Hoje, como tudo é digital, a gente faz o caminho inverso, a gente digitaliza os processos.
Então, às vezes tem um documento de algum cliente, a gente precisa digitalizar. Eu tive um processo, para vocês terem uma ideia, que a gente tinha tanto documento, mas tanto documento, que a gente ficou 5 dias, sim, 5 dias para distribuir esse processo. De tanto documento que tinha. A gente fazia lá os links no site, depositava, arquivava. A gente subia lá os arquivos e dava ok. Subia os arquivos e dava ok. Foram 5 dias uma pessoa fazendo isso, tipo, das 9 da manhã às 6 da tarde, só parando para almoçar, digitalizando. Pá. Foram 5 dias, 5 dias. Sério, para um caso, um processo nosso. Então, o número de papéis e volume, documentos, provas que a gente trabalha é assim, gigantesco. Acostume-se, faz parte, é o dia a dia de um advogado. Onde está? Tá lá na minha mesa. Se não estiver na minha até a hora que eu voltar, você vai virar comida pro Luiz. Sem problema. Versão brasileira, Grupo Macias. Advogados têm prazos? Sim, nós temos prazos. Por exemplo, prazos processuais. Existe o Código de Processo Civil que estabelece lá alguns prazos. Por exemplo, 15 dias, 5 dias, 10 dias. Acho que 10 dias já não tem mais. Antigamente tinha o agravo, que eram 10 dias. Então a gente tem alguns prazos que precisam ser cumpridos perante a juiz. Então a gente não consegue, por exemplo, apresentar um recurso depois que passa o prazo. Então nós temos que obedecer a esses prazos. E tem também os prazos no consultivo dos clientes. Às vezes os clientes precisam de uma operação para 2, 3 dias, dali uma semana, 15 dias. Então a gente precisa obedecer rigorosamente esses prazos, tá? Eu vi aqui que o Harvey estava falando, olha, eu preciso disso até o meio-dia. A gente se organiza também para cumprir os prazos, né, com antecedência. Eu, Luiz, costumo trabalhar com toda a minha equipe no mínimo, a gente precisa cumprir 3 dias antes do prazo, tudo, qualquer coisa. Eu odeio fazer as coisas no último dia do prazo, odeio, eu simplesmente não obedeço essa regra. É responsabilidade do Gregory. Por que está fazendo isso? Eu me voluntariei. Ele te forçou a fazer isso? Não, quer dizer, ele nem queria que eu fizesse, mas eu tava com tempo sobrando, então eu insisti. Parabéns. Demonstrou lealdade aos seus colegas associados. Dona, Essa questão de lealdade, isso é muito legal. A gente sempre precisa ser muito parceiro das pessoas com quem nós trabalhamos, desde o estagiário, assistente jurídico, até os advogados, os sócios, o pessoal do administrativo, financeiro. A gente sempre precisa trabalhar como um conjunto mesmo, como uma equipe, como disse o Lois. O estagiário ele ajuda muito, é uma peça-chave importante. Então o estagiário ele ajuda nas pesquisas, nos protocolos, em várias coisas, em descobrir o meio, às vezes, de como finalizar um procedimento de algum trabalho. Então, se você faz um recurso, por exemplo, em determinado estado, e lá o sistema funciona de uma forma diferente para você fazer o protocolo, às vezes o estagiário ele consegue te ajudar nesse caminho. Então, é muito legal, é muito importante que todos tenham uma boa interação. O advogado, por sua vez, já se relaciona com o sócio para poder fazer as pesquisas, a jurisprudência, se está de acordo com a tese, para amarrar todos os caminhos e todo mundo vai trabalhando nesse fluxo. Então é uma roda, é uma máquina que não pode parar. Todo mundo precisa aí ajudar para funcionar. Sabe que eu escolho um pônei fora do rebanho todo ano, né? um pônei? Alguém que mostre potencial. Eu coloco minha marca nele. Foi negado. O quê? Significa que você entrou um dia depois do que disse que faria. Eu tentei falar que não sabia fazer E isso. eu disse pra você descobrir. E eu descobri, daí dei entrada. Depois que você mentiu e disse que já tinha feito isso. Agora eu vou ligar pro Wyatt e acalmá-lo. Você acha que isso vai ser fácil? Você contou pra ele que fui eu? Por que eu faria isso? Sou responsável por você. Fui eu. Isso é o que eu admiro em todo e qualquer líder. Não jogar a culpa na pessoa que está embaixo. Aliás, na rotina do dia a dia a pessoa fala, é sempre a culpa do estagiário, culpa do estagiário. Eu nunca admiti isso, eu nunca admiti que algo fosse culpa do estagiário. A culpa é sempre de toda a equipe errou, as pessoas erraram em conjunto. Em algum momento alguém podia ter revisado aquele trabalho, alguém podia ter falado, ensinado o estagiário de alguma forma, ou o advogado júnior. Então eu costumo falar que o erro é sempre da equipe, a equipe erra em conjunto. Eu nunca deixo a responsabilidade para quem está no final da cadeia, para a pessoa, para o menor. Eu acho isso completamente desleal. Então eu gostei muito da atitude dele. É exatamente isso que um líder faz. Ele culpa toda a equipe de uma certa forma. Não culpa, porque a culpa é que a gente nunca tem que buscar a culpa, a gente sempre tem que buscar a solução. Erramos, aonde falhamos, como podemos consertar. Já vi lugares que as pessoas ficam tentando buscar algum culpado para poder falar, foi ele que fez isso. Eu acho que não é exatamente esse o escopo de nenhum trabalho. O trabalho a gente tem que buscar a solução. Ok, alguém errou, não quero saber quem foi, como a gente faz isso para arrumar.
Eu acho que isso é o mais importante. Adorei a atitude de fato de um líder. Eles provavelmente estudaram os melhores líderes para construir esse personagem que é o Harvey. Exatamente assim que é um líder. Não, eles cortaram o cheque. Ponto final. Eu estou no tribunal agora, te ligo depois. Então é a Velocity Data Solutions. Mando. Acho que eu não comentei sobre duas coisas. Poder conversar com juízes no tribunal, né, no fórum. Isso é possível quando o caso é muito urgente, você faz lá o teu protocolo, o teu pedido. Vamos supor que você esteja precisando de um caso de saúde, de vida ou morte, então você pode ir lá tentar falar direto com o juiz. No horário do juiz, tem que ligar no fórum, ver o horário que ele chega, se ele atende você. Tem juiz que não atende estagiário, que eu acho isso um absurdo, a gente podia fazer um vídeo sobre isso, sobre uma pauta só sobre esse assunto. O que é um absurdo, gente, eu acho um absurdo, o cúmulo da arrogância. Mas em resumo, o advogado ou o estagiário, o sócio, ele pode ir lá até o tribunal, falar com o juiz, explicar o caso dele, a situação. Às vezes ele está com tanto trabalho, o juiz, que é muito comum, tem muito trabalho, chegam muitos processos para ele todos os dias. Então é importante que o advogado vá lá, dar uma cutucada, falar: o meu caso é urgente por um motivo X, Y, Z. Eu preciso de uma liminar, de uma tutela antecipada nesse sentido. Falando em liminar, tutela antecipada, eu poderia dar uma aula de processo sobre isso aqui, falar a diferença entre a liminar, tutela de urgência, enfim, explicando de uma forma muito didática para alguém que não assiste, ou melhor, que não é advogado ainda, ou que é um estagiário. Uma liminar é uma decisão urgente, digamos assim. Vamos supor, vou dar um exemplo muito básico que a gente sempre aprende na faculdade, que uma pessoa esteja precisando de uma operação, mas o seguro-saúde dela não cobre, o plano de saúde não cobre, mas ela entende que cobre. Então ela pede uma liminar para ela fazer essa cirurgia urgente imediatamente, senão ela não vai morrer, e depois na decisão final o juiz vai falar se ela tem direito ou não. Se ela não tiver direito, ela paga para o plano o valor da cirurgia. Se ela tiver direito, o juiz reconhece, tudo certo, a cirurgia já foi feita na medida liminar, na tutela antecipada. Então, só para tentar explicar aí, espero que tenha ficado claro o que seria uma liminar. Uma liminar é tentar antecipar os efeitos de uma decisão lá na frente. Por quê? E por que, Luiz? Por que essa liminar já não é a decisão em si, a decisão completa, fundamentada? Então, às vezes a liminar ela é tão urgente que ela não ouve nem as outras partes, nem as testemunhas. Ela precisa ser dada naquele momento, porque se ela não ser dada naquele momento, perde até o objeto do processo. Vamos supor que o juiz não queira dar a liminar porque ele quer ouvir a outra parte, isso vai demorar 15, 20 dias essa resposta, e a pessoa morra no segundo dia. Não faz sentido, o processo em si perdeu o sentido, perdeu o objeto. Então, só explicando aí em linhas gerais o que seria uma liminar, tá? Mas está atrasado. Talvez seja por isso que não estava. Deixe gravado que o advogado foi multado em $1000 por não seguir as regras da corte. Eu não quis. E por ser insolente. Insolente? Mais um ataque como... Não existe esse tipo de multa aqui no Brasil, tá? Você multar o advogado porque ele atrasou, enfim, não existe. E será isso? Existe multa por processo. Se você ficar enchendo o saco durante o processo, o juiz ele pode aplicar uma multa porque você está atrapalhando o processo, tá? Então, mas essa multa de chegar atrasado no fórum não existe, não. Para fora. Eu já ouvi história de juízes que já foram expulsos da audiência porque estavam causando, tá? Juízes não, desculpa, advogados. Juízes que expulsaram o advogado porque estavam causando. Mas eu, na prática, nunca vi. Por que eu não tenho uma cota de cortesia? Dada a natureza apressada dessa audiência, eu Me presumi... entregue. Por favor, pegue para mim. Nossa, que juiz estúpido. Tem alguns juízes que são bem estúpidos assim mesmo. Mais sorte na próxima, Harvey. Eita. De agora em diante, eu quero ele quando for contra você. Os juízes normalmente não sabem que são os advogados. É muito difícil, tá? A não ser que ele seja algum amigo próximo ou íntimo. Meritíssimo, eu tenho... Mande entrar. Ele tá indo lá despachar. Foi aquilo que eu falei pra vocês. Ir no gabinete do juiz pra conversar, explicar o caso, a urgência. Minha esposa nunca mencionou. Sua esposa? A mulher com quem teve o caso mês passado. Tá explicado. Tá tudo explicado. E não costuma levar... Eles não devem levar o caso as coisas pro O lado endereço pessoal, da tá? arrecadação na galeria do mês passado. Preciso que me mande. Eu tô tentando solicitar a audiência, mas vocês continuam transferindo a ligação. Alô? Você também trabalha para mim. Isso significa que quando o Harvey não está aqui, você tem que ouvir o que eu digo. Luiz, esse requerimento tem que ser feito hoje. São ordens do Harvey. Ótimo, obrigado. Vamos. Gente, é muito complicado ter dois chefes assim, né? Eu confesso que eu nunca passei por isso. Colocar minhas mãos num litígio. E eu sou o seu último caso? O divórcio será. Faz você querer mudar de vida. Vai pedir o divórcio? Muito em breve. Talvez possamos... O juiz nunca pode levar as decisões dele para um lado pessoal da coisa. Inclusive tem um artigo no Código de Processo Civil
que o juiz não pode julgar algumas causas por motivos pessoais, assim, causas entre parentes. E uma vez, coincidentemente, uma ação minha caiu numa vara de um familiar meu. Só que ele estava como substituto, daí ele remeteu, inclusive, para outra vara, e daí outro juiz foi obrigado a julgar. Enfim, coincidências da vida, acontece. Não, eu não fumo, não. Isso é meio estranho. Porque o teste de drogas que você fez, ou melhor, que eu te fiz fazer, disse outra coisa. É que eu fumo maconha com ele. Eu quero que me ajude a trazê-lo como cliente. É muito difícil eles pegarem um advogado que acabou de chegar. Foi aquilo que a gente falou no começo do vídeo. O cara acabou de chegar e já vai fazer reunião, conquistar cliente. Isso é meio forçado, completamente forçado. Mas é uma série, né? Vamos relevar. Alguém chega bêbado, chapado no trabalho é motivo de demissão da causa. Nem vamos comentar esse fato. Você fumou. Saia. Contratei e esperava sua lealdade. Então, se o Luiz te pedir para fazer uma coisa assim, tem que falar comigo. Sei. Como quando fui falar com você e disse que não podia sentar na mesa dos adultos, né? Eu lembro disso. Ou quando disse para registrar a patente sozinho, não é isso? Como é que é? Quer saber? Talvez seja a hora de você me mostrar lealdade. Você... Quando um advogado que é recém-contratado joga o sócio contra a parede, gente. Essa série, eles estão começando a viajar demais. É complicado essa história quando você tem vários sócios, né? E assim, um deles te pede uma coisa atravessando a outra. Normalmente, as pessoas lá em cima se conversam entre si para te pedir alguma coisa. Vamos supor, um advogado tem lá 2 sócios e um pede um negócio e o outro pede outro. E o tempo é 24 horas, você precisa responder 24 horas para os dois de um trabalho muito complexo. O que te pediu em segundo lugar, normalmente você fala, olha, o fulano já me pediu isso, eu vou dar prioridade nisso, você quer conversar com ele? Coloca os dois para conversar. É uma sugestão que eu dou. Normalmente deixa os chefes conversarem entre si e decidir qual trabalho ali é a prioridade. Quanto demorou para sentar na mesa dos adultos? E quando ferrou com a patente e o Wyatt ficou louco comigo, não joguei a culpa em você, eu assumi, porque é o meu trabalho. E o seu é fazer o que eu mandar quando eu mandar. Então, se você vai falar de lealdade, é melhor merecer. Isso aí, arrasou. E não mandar embora. Tem razão. Que é isso? É uma cópia dos códigos de conduta judicial. Um amigo meu que trabalha na Procuradoria-Geral me deu. Tivemos uma boa conversa sobre você. Disse a ele que se está disposto a chantagear alguém, há boas chances de já ter feito isso antes. Ele está ansioso para te conhecer. Acha que pode sair ileso por transar com a minha mulher e depois me investigar? Na verdade, você entendeu da forma errada. A única coisa que fiz foi investigar você. Eu nunca dormi com a Lauren, mas sabia que nunca acreditaria, então fiquei calado. Mas agora que ela vai se divorciar, minha política não se aplica mais. E claro, ela é livre para sair com quem ela agradar. E ela me agrada. Tenha uma boa noite, Donald. Quando eu postei nos comentários que ele se acha foda, muita gente escreveu lá embaixo nos comentários: não, mas o Harvey é foda, o Harvey é incrível. Não, gente, eu acho ele, nossa, extremamente arrogante, um personagem superestimado, na boa. Desculpa pra quem é fã da série, mas tipo, não me convence. Fazer pipi no copo. Agora sabe que eu vou falhar. Claro, você pode correr pra mamãe, contar sua história e se arriscar, ou pode fazer o teste e acreditar que vou guardá-lo como uma forma de te agradecer. Olha, eu dei uma lida na política de drogas da Pearson Hardman e acontece que tem que esperar 3 meses antes de pedir outro teste de drogas. É só um detalhe que pode ter deixado passar, então toma aí. E eu falei com o Tom Keller. Ele disse que se sente melhor sendo atendido por mim e pelo Harvey. Vai receber a ligação amanhã. Caramba, que afrontoso, ele é muito afrontoso. Mas arrasou. Gente, amei o segundo capítulo. Deixa eu pausar aqui, amei, esse aqui é o terceiro. Vai ter terceiro capítulo aqui, se, né, o like já sabe, né, estourar de like esse vídeo. Amei o segundo capítulo, achei que tá desenvolvendo melhores personagens. Ainda acho o Harvey forçado demais, o estereótipo do cara incrível, fodão e tudo mais. Mas amei, achei incrível, espero que vocês tenham gostado dos comentários. Os comentários ficaram ali mais no começo do vídeo, pro final quase não teve tanto. E é isso, gente. Se estiverem gostando, compartilha com seus amigos, alguém que está pensando em fazer faculdade de Direito, ou se tornar advogado, seu filho, sua esposa, o pessoal que trabalha na área.
pra gente te dar umas risadas, bater um papo sobre o dia a dia. Enfim, é esse o dia a dia aqui. Espero de fato que vocês tenham gostado, tá bom? Gente, é isso. Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!